Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de plano de estudo tutorado, a semana número 3. E o que nós vamos estudar, queridos alunos? Bom, a sociologia é a relação entre o indivíduo e a sociedade. E temos por objeto do conhecimento o suicídio por Emily Durkheim, uma abordagem da área da saúde, ok? Bom, nessa terceira semana de plano de estudo tutorado 6, semana 3, abriremos um espaço para falar sobre um tema de grande relevância no contexto da sociedade atual, o suicídio. Embora já tenhamos passado um mês dedicado à prevenção ao suicídio, que é setembro, é importante dialogar sobre o tema em qualquer época. Muitas vezes esse tema é tido como um tabu, tá, em nossa sociedade. O sociólogo Emily Durkheim, ele fez um estudo sobre o suicídio, tá? E para entender melhor a questão do suicídio, nós falaremos agora de um dos estudos clássicos para explorar a relação entre indivíduo e sociedade, que é a análise de Durkheim sobre o suicídio, publicado pela primeira vez em 1897, ainda que os indivíduos se vejam como portadores de um livre-arbítrio e escolha, seus comportamentos são frequentemente padronizados e moldados pela sociedade. Este estudo de Durkheim evidenciou que mesmo um ato altamente pessoal, como o suicídio, é influenciado pelo mundo social. Então, o objeto de estudo seria a sociedade, não o indivíduo. Várias pesquisas haviam sido apontadas e elaboradas a respeito da temática antes de Durkheim, mas Durkheim foi o primeiro a insistir na explicação sociológica para o suicídio. Os estudos anteriores haviam identificado a influência de fatores sociais sobre o suicídio, mas procuravam considerações como a raça, o clima ou a desordem mental para explicar a predisposição de um indivíduo para cometer suicídio. Contudo, para Durkheim, o suicídio era um fato social que poderia ser unicamente explicado por outros fatores sociais. Ao analisar os registros oficiais de suicídio na França, Durkheim descobriu que certas categorias de pessoas eram mais predispostas a cometer suicídio do que outras. Um exemplo dessas descobertas foi que havia mais suicídios entre homens do que entre mulheres, entre protestantes em relação a católicos, mais entre ricos do que entre pobres e mais entre solteiros do que entre casados. Durkheim também percebeu que as taxas de suicídio tendiam a ser menores durante os tempos de guerra e maiores em períodos de mudança ou instabilidade econômica. Em sua obra, Durkheim expõe os tipos de suicídio segundo as suas causas. Ele os distingue em 3 tipos, em concordância com a relativa presença ou ausência de integração e regulação, sendo estes: letra A, o suicídio egoísta, que seria motivado por um isolamento exagerado do indivíduo em relação à sociedade, que o transforma em um solitário, um marginalizado, que não possui laços suficientemente sólidos de solidariedade com o grupo social. O suicídio altruísta, que está em outro extremo, ou seja, quando o ser humano não está mais desligado da sociedade, mas ao contrário, está demasiadamente ligado a ela. E o suicídio anônimo, o mais significativo para os fins de sua obra, que vem da noção de anomia, ausência de normas. O suicida por anomia é aquele que não soube aceitar os limites morais que a sociedade impõe, aquele que aspira a mais do que pode, que tem demandas muito acima de suas possibilidades reais e cai, portanto, em desespero, tá? Por exemplo, nós podemos citar do suicídio egoísta, como, por exemplo, as baixas taxas de suicídio entre católicos podem ser explicadas por sua forte comunidade social, tá? Em relação ao suicídio anônimo, podemos falar sobre o fato das pessoas perderem um ponto de referência fixo para normas e desejos, como em tempos de reviravoltas econômicas ou disputas pessoais, como um divórcio. Suicídio altruísta, que ocorre pelo indivíduo estar integrado demais e seus laços sociais serem muito fortes, situação na qual ele valoriza a sociedade mais do que a si mesmo. Tá joia? Bom, as taxas de suicídio variam
conforme cada sociedade, mas elas apresentam padrões regulares dentro das sociedades através do tempo. E Durkheim tomou isto como uma evidência de que há fortes forças sociais consistentes que influenciam as taxas de suicídio. Uma análise das taxas de suicídio evidencia como padrões sociais podem ser identificados dentro das ações individuais. Por que é tão importante dialogar sobre o suicídio? Uma abordagem na área da saúde, tá? Bom, segundo o portal da Organização Pan-Americana de Saúde, de 2018, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, ou seja, são muitas pessoas que possuem problemas que as levam para o suicídio. Ok, pessoal? Bom, nessa semana nós conseguimos entender que a sociedade tem relação direta com a questão do suicídio. O mundo social influencia diretamente esse comportamento. Sendo assim, é um tema de grande relevância, tá? O suicídio ocorre entre os jovens, pessoal. Então é necessário o diálogo, é necessária a compreensão e justamente é necessário que nós observemos as pessoas, tá? Observemos melhor e dialoguemos sobre o tema, porque o suicídio muitas vezes está atrelado à depressão, a outras situações, a outras enfermidades. Então é necessário que nós tenhamos um olhar, tá? Um olhar mais profundo e mais debate sobre essas questões. Tá certo, pessoal? Bom, quantas atividades? A atividade número 1. Qual é a relação que você consegue perceber entre a teoria de Durkheim, entre o suicídio e o suicídio na sociedade atual? Tá? Sobre a teoria dele e o suicídio na sociedade atual, qual relação que você consegue estabelecer? Tá joia? É de cunho pessoal, baseado na matéria. Leia o texto abaixo sobre a campanha Setembro Amarelo e veja a logo oficial da campanha em 2020. Então, vocês vão ler o texto, tá? Vocês vão observar a logo. E após essa leitura do texto e a visualização da logo da campanha, escreva um texto de no mínimo 20 linhas comentando qual o seu pensamento sobre a campanha Setembro Amarelo, bem como do conteúdo da sua logo em 2020 e a sua relação com a abordagem na área da saúde. Queridos alunos, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Então, esses exercícios são de ordem, estão relacionados com a disciplina, mas são de ordem pessoal. Tá certo? Um grande abraço, queridos alunos.